Hoje nós estamos recebendo aqui o pastor Geraldo Nascimento. Todo mundo conhece o pastor Geraldo, né, irmãos? Todo mundo conhece. Se alguém não conhece, o pastor Geraldo é pastor na igreja Ouvir e Crer, lá em Goiânia, lá junto com o pastor Eber. Está de passagem aqui e hoje eu falei, você vai pregar hoje à noite. Amém? Então ele vai estar ministrando a palavra para nós agora em nome de Jesus. Amém? Boa noite, irmãos. Graça e paz. Glória a Deus. Quantos continuam firme com Ele? Diga amém. Glória a Deus. Vocês ficam muito longe de mim, vocês estão com medo de mim. Acho que das últimas vezes que eu preguei aqui eu fui muito brabo. Aí, ó, fica mais perto de mim. Não, só um pouquinho, depois levando. Glória a Deus. Você pode abrir a palavra de Deus em Romanos? Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Eu não vou pregar, vou trazer apenas um pequeno entendimento para os irmãos. Vocês estão sendo muito sábios em fazer reuniões como essa, porque a igreja precisa orar. Posso ouvir um amém? Amém. Verdade. Os crentes precisam da prática da oração. Da prática. Não orar de vez em quando, mas ter a prática. Ser constante na oração. Certa vez o Senhor Jesus estabeleceu o padrão mínimo de oração para um discípulo dele. Quantos aqui é discípulo de Jesus? Então Jesus estabeleceu um padrão mínimo de oração. Quando ele estava no Getsemane, um momento muito especial da vida dele, onde a salvação da humanidade estava em jogo, havia uma pressão muito grande, Jesus estava num momento muito difícil da vida dele, e ele não pôde contar com a intercessão dos discípulos. A palavra de Deus diz que Jesus os chamou ali, revelou para eles aquele momento, que era um momento muito difícil na vida dele, porque ele seria tomado, ele ia ser entregue nas mãos dos homens, e ele ia enfrentar a cruz. Aquele momento, irmãos, o inferno inteiro estava ali em cima do Getsemane, porque a nossa salvação estava em jogo. Jesus estava partindo para a cruz. Era um momento de muita oração, era um momento muito delicado. Assim como os nossos dias é um tempo muito delicado, é um momento muito importante, esse momento que nós estamos vivendo, queridos. Porque Jesus está voltando, queridos. Não é? Mas a palavra de Deus diz que Jesus não pôde contar com os seus discípulos na intercessão. Ele não pôde contar com os seus discípulos na oração. A Bíblia diz que Jesus saiu para orar. Depois de um tempo ele voltou e os encontrou dormindo. Aí Jesus acorda eles, sacode eles, volta para a oração. Depois de um tempo Jesus volta de novo e os encontra dormindo novamente. Aí Jesus diz assim para ele: olha, vocês não podem orar nem por uma hora. Ali eu creio que Jesus estava estabelecendo um padrão mínimo de oração para aqueles que querem andar com Ele. O Senhor nos deu um dia de 24 horas, não é? Podemos trabalhar, podemos estudar,
podemos ter a comunhão com a nossa família, mas é inadmissível um seguidor de Jesus, um discípulo dele, não vou me referir a membro de igreja, vou me referir a discípulo de Jesus. Nós não podemos viver uma vida cristã, irmãos, que tem menos de uma oração por dia, menos de uma hora de oração por dia. Isso é o mínimo. Aliás, para ser bem verdadeiro com os irmãos, eu creio que esse é o mínimo do mínimo dos mínimos. Porque se você prestar bem atenção no seu dia, você vai perceber que você pode orar mais de uma hora por dia. Por mais que você tenha uma empresa, tem muito o que fazer, por mais que a sua vida seja corrida, tem que ajudar a esposa, você é casado. Paulo fala que aqueles que são casados têm que procurar agradar a esposa, né? A vida de casado não é fácil. Mas se você adquirir uma coisa chamada disciplina espiritual, se você se disciplinar espiritualmente, irmãos, com certeza você vai atingir um padrão maior do que esse. Você vai atingir um padrão maior do que uma hora de oração por dia. Posso ouvir um amém? Né? Eu estava vindo para cá com o empresário lá da igreja. Daí eu sentei do lado dele, peguei a Bíblia, coloquei no colo e nós íamos conversando. E eu ali orando, orava um pouco em línguas, orava um pouco em português, meditava na palavra. E ali conversando com ele e aproveitando aquele tempo. Eu não orei todo o tempo, porque eu tinha que dar atenção para ele, porque às vezes a gente estava conversando. Mas nas pausas, se eu juntar os pequenos tempos, eu orei no mínimo 1h30 de lá até aqui. A palavra de Deus, nós devemos aproveitar o tempo. Remindo o tempo. No original é aproveitar melhor, administrar melhor. Então se você administrar melhor, você vai ter uma vida de oração melhor. Posso ouvir um amém? Amém. Diga bem forte comigo, oração é uma questão espiritual e disciplinar. Porque, queridos, não espere, ouça isso, não espere vida de oração de quem não é espiritual. Sabe por que vocês estão aqui essa noite? Porque vocês são espirituais. Porque se vocês não fossem, vocês estariam lá assistindo jornal, ou até outra coisa, né? Aqui não tem crente que assiste novela, né? Graças a Deus, né? Você está aqui porque você é espiritual. Você está aqui porque você está dando respostas espirituais. Por isso que você está aqui essa noite. Mas essa igreja é muito maior do que esse grupo que está aqui, não é? E o Stanley estava me falando de uma vigília que vocês tiveram aqui, que vocês atingiram 50 pessoas na vigília. Aí eu perguntei, quantas pessoas tem aqui ao todo? Ele disse, olha, uma média de 150. Então ele atingiu 1/3. Eu disse, você está sendo bem sucedido na oração. Porque a igreja a qual eu pastorei tem 800 pessoas. E a nossa oração lá, irmãos, vai 50, 60, às vezes chega a 80, 100. Então vocês alcançaram o que nós ainda não alcançamos. E olha que a gente fala muito de oração. Eu quero começar essa palavra dando os parabéns para vocês. Mas eu vou profetizar que vocês vão alcançar muito mais em nome de Jesus. Mas eu queria que isso ficasse gravado em vocês. Oração é uma questão espiritual e é uma questão de disciplina. Quem não é espiritual, irmãos, não vai orar. Quem não desenvolve a vida espiritual não vai ter vida de oração. Não espere que uma pessoa carnal vai vir aqui na reunião de oração. Ele não vai vir. Porque ele está dando resposta à carne. Ele está dando resposta à vontade dele. Você está aqui na oração porque você deu uma resposta ao Senhor. Você deu uma resposta ao seu mestre. Você respondeu no Espírito. Por isso que você está aqui essa noite. Eu profetizo aqui um pouco que vai responder no Espírito. Porque no Espírito está o fruto, irmãos. A vida de oração é um fruto que você dá. O Espírito produz frutos. A carne produz obras.
Os que não vieram aqui, irmãos, não quero condená-los, eu sei que muitos não podem estar aqui, é justo. Mas muitos não têm uma vida de oração, simplesmente porque não têm uma vida espiritual. Porque uma coisa completa a outra. Aqui em Romanos capítulo 8, quero ler alguns textos com você, só para trazer aqui um rápido ensinamento. Versículo 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você pode dizer amém por essa palavra? Versículo 2 diz assim: porque a lei do Espírito da vida, diga comigo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou. Quem que está livre da glória a Deus? Nos livrou de quê? Te livrou da lei, do pecado e da morte. Para aqui um instante, olhe para mim. Antes de você nascer de novo, antes de você se tornar nova criatura em Cristo Jesus, não havia nenhuma realidade espiritual em você. Vou repetir, preste atenção. Antes de você nascer da água e do Espírito, antes de você nascer de Deus, de Cristo, a Bíblia fala de 2 nascimentos, 2 vidas e 2 mortes. Capítulo 3 do Evangelho de João, você estuda sobre os 2 nascimentos. Capítulo 8 de Romanos, você estuda sobre as 2 vidas. E Apocalipse, você estuda sobre o dano da segunda morte. Se tem a segunda é porque tem a primeira, não é? Mas antes de você nascer de novo, não havia nenhuma realidade espiritual em você. Você poderia até crer em Deus por tradição. Você poderia até crer em Deus, ter suas crenças em Deus e em Jesus, por tradição religiosa que você recebeu dos seus pais. Mas não havia nada palpável, não havia nenhuma realidade espiritual em você. Por quê, pastor? Porque você estava morto por dentro. Porque o pecado havia matado o seu espírito. E porque você estava debaixo de 2 forças. Irmãos, lei fala de força. Diga comigo, lei fala de força. Lei fala de domínio, não é? Você, antes de conhecer Jesus, havia 2 leis que governavam você. A primeira lei que te governava era a lei do pecado. Você estava debaixo dessa força. Você estava debaixo do domínio do pecado. Por mais que você não quisesse fazer uma coisa errada, você fazia. Porque você não tinha domínio de si. Você não mandava em você. Você não governava você. Você estava debaixo do governo. Você estava debaixo da força do pecado. Eu me lembro muito bem da minha história antes de conhecer Jesus. Porque eu cresci num lar ouvindo a palavra. Minha mãe sempre uma mulher de Deus. E quando eu fazia coisas que eu sabia que aquilo não era da vontade de Deus, eu me entristecia. Porque antes de você ter o Espírito Santo, você não se arrepende, você se entristece. Você tem remorso. Mas quando você tem o Espírito Santo, você não se entristece, você se arrepende. Você pode dar glória a Deus? Então eu me entristecia, porque eu sabia que Deus não concordava com aquilo que eu estava fazendo. Eu me lembro, antes de eu casar, eu tive um envolvimento com uma mulher casada. E eu sabia que aquilo não era justo, irmãos. E quando eu encontrava com ela, eu ficava muito triste depois. Eu ficava tão triste que eu ligava para minha mãe, porque minha mãe me consolava. Aquilo que Davi fazia com Saul, a minha mãe fazia comigo. Então eu sabia que Deus não concordava com aquilo. Eu ligava para minha mãe triste. A minha mãe já sabia que tinha acontecido alguma coisa quando eu ligava, porque eu só ligava quando eu estava triste. E a minha mãe era o meu Arão, era o meu Espírito Santo por fora. Aí eu conversava um pouco com ela, ela falava de Deus para mim, e eu ficava como Saul. Eu me aliviava. E aí eu ia deitar e eu dizia, eu não vou mais fazer isso. Eu mais nunca encontro com aquela mulher. Passava-se um tempo, 1 dia, 2 dias, 3 dias, lá estava eu de novo. Porque eu não tinha força. Porque a lei do pecado me governava. Havia uma coisa chamada pecado me dominando, que era muito mais forte do que eu. Mas agora a Bíblia diz que em Cristo você foi livre dessa lei. Há uma outra força em você, a força do Espírito. O Espírito Santo habita dentro de você e ele te dá condições de você vencer a você mesmo.
A outra lei, a outra força que me dominava, era a força da morte. Era a lei da morte. Essa lei, ela estava constantemente em mim. Eu não tinha vida aqui dentro. Eu não tinha realidade espiritual. Eu não tinha autoridade para ensinar nada sobre Deus para as pessoas. Porque eu estava debaixo da morte. Eu estava governado pela morte e não pelo Espírito de Deus. Irmãos, se tem uma palavra que você não vai encontrar no dicionário de Deus, é a palavra morte. O próprio Jesus disse assim, olha, Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. Então eu poderia até falar dele, por tradição religiosa, por um ensino da minha mãe e do meu pai, por ter nascido num berço católico. Minha mãe nunca aceitou os princípios católicos porque era filha de judeu, mas meu pai não deixava ela servir ao Senhor numa igreja cristã. Mas eu não tinha realidade espiritual, por causa da força do pecado e por causa da força da morte. Antes de você nascer de novo, irmãos, você não tinha nenhuma realidade espiritual. Você não podia dar nenhum sacrifício espiritual a Deus. Por exemplo, você não podia adorar a Deus. Hoje você pode adorar a Deus, porque a adoração é no Espírito e em verdade. Hoje você pode adorar a Deus porque a verdade está em você através de Jesus. E você pode adorar a Deus porque o seu Espírito está vivo hoje, porque Deus entrou e ressuscitou o seu Espírito. Não é? Mas vamos continuar no versículo 3. Ele diz assim, porquanto que fora impossível a lei, diga comigo, a religião, todo mundo, a religião não muda a vida de ninguém. Diga, e nem o simples conhecimento da lei. Aí ele diz assim, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, não pecados, mas pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Diga comigo, o preceito da lei, todo mundo, o preceito da lei é Cristo. Quem aqui já recebeu Jesus da glória a Deus? Então a lei se cumpriu em você. Amém? Versículo 4 novamente. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo a palavra Espírito aí na sua Bíblia, irmãos, no versículo 3, versículo 4, a palavra Espírito aí, a letra é maiúscula ou minúscula? Está falando do Espírito Santo. Amém? Você pode dar glória a Deus? Diga comigo, mas agora eu recebi Jesus. Diga, eu nasci de novo. Dá uma paradinha, vai comigo para Provérbios, rapidinho, Provérbios capítulo 20. Isso, Provérbios capítulo 20. Os irmãos estão achando estranho eu pregar sentado, né? Está tudo normal comigo, irmãos, é porque nós não estamos pregando, nós estamos tendo uma conversa. Provérbios capítulo 20, quem achou, diga amém. Olhe comigo aí o versículo 27. Diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do seu corpo. Vamos ler de novo? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do seu corpo. Diga comigo, antes de Jesus, a lâmpada estava apagada. Antes de você receber Jesus, irmãos, seu espírito estava dentro de você, mas apagado, mais morto, sem vida, por causa do pecado. Mas quando você recebeu Jesus, a lâmpada foi acesa. Amém? Diga bem forte comigo, meu espírito está vivo
Diga, o meu espírito está aceso. Diga, eu não estou mais debaixo do governo, da lei, do pecado e da morte. Diga, eu estou agora governado por uma luz. Quem tem o Espírito Santo aí? Amém? Agora tem um texto lá em Êxodo, eu não sei se eu tenho esse texto anotado, que Deus fala para Moisés transmitir aos filhos de Israel, que eles produzam azeite, para que a lâmpada fique acesa o tempo todo. Agora que você nasceu de novo, irmãos, agora que você tem a luz dentro de você, agora que o seu espírito está aceso, agora que você está ligado em Deus, agora que você tem realidade espiritual, você precisa aprender uma coisa. Você precisa aprender a andar governado pelo Espírito Santo. Quem aqui quer ser governado pelo Espírito Santo? Agora diga bem forte comigo, não há. Diga, não tem como um crente ser governado pelo Espírito Santo sem vida de oração. Esquece, irmãos. Esquece. Por que nós temos uma realidade tão triste no Brasil, irmãos? Por que a igreja brasileira ainda é tão fraca? Paulo diz assim, olha, eu não me vergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Por que nós ainda não tomamos esse país para Jesus, irmãos? Por que nós ainda não estamos fazendo missões em outro nível? Por que ainda essa cidade está no engano de Satanás? Por que essa cidade ainda está no engano do pecado? Porque a igreja, ela é omissa na construção da vida espiritual. Porque ela ainda não entendeu como é fundamental a vida de oração. Se você nasceu de novo, irmão, se você é nova criatura, se o Espírito de Deus habita em você, você tem condições, você tem toda a força que você precisa para ter uma vida de oração decente. Agora você não pode esquecer de uma coisa. Diga comigo, eu nasci de novo. Diga, a lâmpada foi acesa dentro de mim. Diga bem forte, mas a minha carne não se converteu. E ela continua amando o mundo, amando o pecado, amando os prazeres, amando a internet, amando a televisão, amando o dinheiro. E aí, se você não desenvolver a vida espiritual, você vai ser vencido. Queridos, o que mais nós temos no Brasil hoje são crentes vencidos. Eu preguei sobre isso há 1 mês e meio lá em Goiânia. Sobre crentes vencidos. O que é um crente vencido? É uma pessoa que até nasceu de novo, se converteu, mas há uma falha em nós. Irmãos, o que vocês estão fazendo aqui essa noite, ó, a maioria das igrejas não fazem, sabia? Boa parte da igreja faz reunião, mas não é reunião de oração. Faz culto para o povo vir aqui, colocar a mão na cabeça do povo, para dar promessa para o povo, para fazer campanha, para dar óleo, para dar terra, para dar rosa ungida, e eles deixar uma oferta aqui e ir para casa. Nós estamos crendo num avivamento, irmãos. Vai vir um avivamento no Brasil. Mas esse avivamento, irmãos, ele só vai vir quando o povo de Deus entender o que vocês estão entendendo aqui, ó. A vida de oração. Que é um crente vencido, é um crente mal ensinado, que não foi ensinado a orar, que não foi ensinado a construir a vida espiritual, que não foi ensinado a meditar na palavra, que não foi ensinado a jejuar. Irmãos, os crentes de hoje não jejuam. Você já observou que os crentes não jejuam? O jejum é fundamental para a construção da vida espiritual.
Aliás, queridos, o jejum, ele está ligadíssimo com a vida de oração. À medida que você aprofundar a sua vida de oração, escute o que eu vou falar para você agora e anota, depois você liga para mim. À medida que você aprofundar a sua vida de oração, o Espírito Santo vai te levar para o jejum. Pode ter certeza, irmão, que o Espírito Santo vai te levar para o jejum. Pastor, qual é a função do jejum? Todo mundo faz assim comigo. Põe a sua mão nessa posição. Diga bem forte comigo. O jejum tem um propósito. Tirar. Todo mundo fala, tirar a carne para deixar o espírito. Jejum é para remover a carne. Jejum, irmão, não é para mudar Deus. Deus não precisa de mudança. Ele já disse, eu sou o Senhor e não. Ele não precisa de mudança. Nós é que precisamos. Jejum não é para Deus fazer ou deixar de fazer. Os crentes, eles jejuam tão errado, que a maioria dos crentes, quando vão fazer jejum, vou fazer o jejum de Daniel. Diga comigo, o jejum de Daniel era de Daniel. Você vai fazer o jejum que o Espírito Santo guiar você para fazer. E por que foi 21? A Bíblia não diz que ele estabeleceu 21 dias de oração. Observa lá o texto. Diz que ele começou a jejuar até que. Podia ser 21, podia ser 40, podia ser 50, podia ser 3. Ele entrou no jejum até Deus vir. Então, queridos, o Espírito Santo vai te levar para o jejum. Talvez um dia, talvez 2, talvez 3, talvez 4. Eu fiquei 21 dias comendo alface e tomate. E aí eu fui entregar o meu jejum. Quando eu cheguei lá, que eu ajoelhei na cama com a Bíblia lá, o Espírito Santo veio a mim e mandou eu ficar 4 dias sem comer e sem beber. Eu já tinha ficado 21. O Espírito estendeu aquele jejum. Na verdade, irmãos, eu queria entregar aquele jejum naquela hora. Mas o Espírito estendeu aquele jejum. Agora que você tem a realidade dentro de você, você precisa construir a vida espiritual. Diga comigo, quem nasceu de novo, precisa entender o versículo 4. Diga comigo, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tudo começa aqui, irmãos. Quando você decide a não andar na sua vontade. Pastor, eu tenho mais quantos minutos? Até 9h30? É nós. Diga assim para mim, pastor, o que é andar na carne? Andar na carne, irmãos, é você satisfazer, é você realizar, é você atender aos seus desejos. Isso é andar na carne. Comer, se prostrar diante de uma televisão, se prostrar diante de uma internet, correr atrás de dinheiro. A nossa vontade, irmãos, humana, a nossa vontade carnal, ela é contrária à vontade de Deus. Se você não entender isso, você nunca vai ter uma vida de oração. Porque a Bíblia diz que a sua carne, ela briga, ela milita, ela entra em guerra contra o Espírito. Porque ela não quer fazer o que você quer. Irmãos, aqui ó, todos nós aqui, nós somos cheios de boas intenções. Quem que quer fazer a obra de Deus? Levanta a mão. Quem que quer fazer a obra de Deus? Quem que quer orar mais do que você está orando? Quem que quer ler a Bíblia mais do que você está lendo? Todos nós queremos, irmãos. Mas há algo em nós, irmãos, que não quer. Tem um negocinho em você e em mim chamada carne. Nossa vontade, nosso ego, a vontade humana, carnal, ela não quer. Agora o Espírito quer. Jesus diz que o Espírito está pronto. O seu Espírito, irmãos, ele te puxa para Deus. Sabe por que você está aqui na reunião de oração? Porque o seu Espírito te puxou para cá. Mas se você fosse atender a sua carne, você estava lá na sua casa agora prostrado diante da televisão. Mas como você pendeu para o Espírito, o que o Espírito fez? Te trouxe para cá. Sempre que você pender para o Espírito, ele vai te levar para a palavra, ele vai te levar para a reunião de oração, ele vai te levar para o jejum, ele vai te trazer para a ceia, ele vai te trazer para o culto, ele vai te levar para o monte. Vamos poder dar glória a Deus.
Diga, mas a sua carne, irmãos, que está aí em você, ela sempre também vai pender para o outro lado. Aí é uma questão de decisão, irmãos. Aí é uma questão de construção. Você está construindo no espírito ou você está construindo na carne? Você está construindo dentro da vontade de Deus ou você está construindo dentro da vontade da sua carne? Para mim não tem texto mais lindo na Bíblia do que aquela oração que Jesus faz no Getsemane. Como Jesus é verdadeiro, né, irmãos? Como precisamos aprender com Jesus? Ele disse, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte, Pai, a minha vontade não é cruz. Eu não quero ir para lá não. Quando Jesus disse, se possível, afasta de mim esse cálice, Jesus estava fazendo a oração da vontade dele. Mas aí ele completa. Ele diz, no entanto, não faça o que eu quero. Irmãos, essa é a oração mais difícil de se fazer na vida cristã. Senhor, não faça o que eu quero, e sim o que tu queres. A gente ouve demais essa oração na igreja, irmãos, mas a gente faz ela da boca para fora. A gente faz ela porque ela é bonita. Esses dias nós fomos orar com um grupo de irmãos, escolher lá um irmão para fazer uma oração. Irmãos, o irmão que ora bonito, parece que ele é treinado, parece que era o Cid Moreira que estava orando. Sabe aquela coisa bela, tão bonita as palavras. Quando ele entrou no faz, ele orava dentro dos textos, né? Longa oração dele, ele entrou nesse texto, né? Todo mundo ficou arrepiado, parece que o Cid Moreira está aqui dentro. Mas não tinha nenhuma realidade, irmãos. Ele era um orador. Ele trabalha num FM. Então ele é bom para falar, né? Mas quando você fala do íntimo do seu coração, quando você fala lá na decisão, eu decidi, eu não vou fazer o que eu quero. Esses dias eu estava em casa, foi uma experiência para mim. Eu estava muito cansado, eu tinha ficado 3 dias em Blumenau, Santa Catarina, um frio, chovendo demais, aqueles dias que morreram aquelas pessoas lá, eu estava lá. Negócio horrível, irmãos. Gente morrendo, aquela enchente. Eu fiquei 3 dias lá. Numa casa. A casa era tão úmida que saía água nas paredes. 3 dias muito difíceis para mim ali naquele lugar, ministrando a palavra. E peguei um voo. Fui para Belo Horizonte, depois São Paulo, depois Goiânia. Eu cheguei muito cansado em casa. E eu me lembro que eu tomei um banho, vesti uma roupa, vesti um calção, coloquei uma camiseta. E dizendo assim, eu não vou para a reunião de oração. Já estava decidido a não ir para a reunião de oração. E aí fiz um chá, peguei uma xícara de chá, subi lá para o meu escritório, sentei. Quando eu coloquei a xícara de chá, o Espírito Santo veio e disse, olha, tudo na nossa vida é uma decisão. Você decidiu lá embaixo. Você estava lá na cozinha, você decidiu não ir para a reunião de oração. Você tem esse direito. O Espírito Santo foi tão brando comigo, irmãos, foi tão misericordioso. Mas aí ele veio e disse assim, Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, quando o Espírito Santo falou aquilo, eu tomei minha xícara de chá, vesti minha roupa e ó para a oração. Irmãos, pensa uma oração que Deus me visitou. E aí no final eu tive a oportunidade de pregar, porque só tinha eu de pastor lá, acabei pregando. Mas, sabe, aí eu entrei no meu carro, voltando para casa com a minha esposa, aí eu pude testemunhar para ela, dessa questão da decisão. Quando você decide para a carne, mas aí, irmãos, a minha carne entrou num processo comigo. Porque se tem uma coisa que tem argumento em você, irmãos, e um poder de convencimento é a sua carne. Sua carne tem um poder de convencimento extraordinário. Ela convence que você está ganhando pouco, ela convence que suas roupas é feia, ela te convence que você gastar mais, ela te convence que o seu cartão de crédito você está gastando pouco, ela convence, ela é ótima para convencer. O Espírito, ele vai te convidar. Ele convence também. A palavra de Deus diz que ele nos convence, está lá em João. Mas os dois apresentam. A carne apresenta os argumentos e o Espírito também. Aí, irmãos, é uma questão de para onde você vai pender. Se você vai pender para o Espírito ou se você vai pender para a carne. Se você responder para a carne, como boa parte dos cristãos do Brasil hoje, sempre
pendem, e é por isso que nós temos uma igreja morta, e é por isso que as nossas reuniões de orações estão vazias. Meu genro vai casar com a minha filha mais nova agora, é um menino muito precioso, ele é tão bom que eu disse para minha esposa, Steve, meu bem, nós temos que passar a noite com esse rapaz, para ver se à noite ele não vira um ogro, tão bom que ele é, né? E eu tenho falado muito sobre oração para ele. Eu tenho falado, irmãos, eu tenho uma certa autoridade para ensinar sobre oração, porque eu tenho uma vida de oração. Eu comecei a falar sobre oração para ele. Ele disse, pastor, a igreja a qual ele é membro é uma igreja boa, tem umas 300 pessoas, igreja batista, muito envolvida com missões. Ele é um menino muito precioso, muito de ouro, faz um trabalho extraordinário no Haiti. Ele disse, é a maior dificuldade que a nossa igreja tem. Eu disse, queridos, isso não é privilégio de vocês, não. Ele foi numa reunião de oração nossa, e lá tinha umas 60 pessoas orando, e ele ficou impressionado. Eu falei, olha, na verdade essa igreja aqui tem 800 pessoas, tem 60 orando. Ele falou, não pastor, na minha igreja não tem nem 10%. Eu falei, é a realidade da igreja do Brasil. E o motivo é um só, irmãos, porque não cresceram no Espírito. Porque à medida que você cresce no Espírito, irmãos, você vai para o quarto da oração. Olha, é batata. Se você começar a desenvolver a vida espiritual, se prepare. Irmãos, vai chegar uma hora, eu vou falar por mim. Pensa num homem cansado de televisão. Alguns anos atrás, eu já não aguentava mais a TV aberta no Brasil. Porque não tem nada mais porco no mundo do que a TV aberta do Brasil. Tem nada mais podre no mundo. O pessoal mete o pau na Europa, né? Porque na Europa, eu estive na Europa esses tempos, assisti televisão lá na Europa. A televisão lá é muito mais decente que a nossa. Muito mais decente. Aí coloquei uma TV a cabo em casa. Irmãos, eu não aguento nem TV a cabo mais. Porque quando você começa a desenvolver a vida espiritual, querido, você vai cansando desse mundo. Estude a vida de Jesus nos evangelhos. Ele descia lá embaixo, curava, fazia obra. Aí de repente eles caçavam ele, tinha sumido. Aonde a multidão achava ele? Lá no monte. Lá no jardim da oração. À medida que você der resposta ao Espírito, irmãos, se essa igreja que der resposta ao Espírito, os 150 vai estar aqui quarta-feira, orando e tomando a ceia. Se você dar resposta ao Espírito, pode ter certeza, você vai ter o seu quartinho de oração, lá na sua casa, e ele vai ser frequentado. Esses dias uma irmã me convidou, falou, pastor, eu quero que você vá na minha casa. Eu quero que o senhor conheça uma parte da minha casa. Aí eu fui conhecer a casa dela, uma empresária que está lá no nosso meio, uma mulher muito rica, situação financeira muito boa, mora numa casa muito boa. Ela fez um cômodo lá no fundo. Aí ela falou, vem cá que eu quero mostrar para o senhor. Ela morou muitos anos em Paris, o marido dela, francês, morou em lugares belos do Brasil, conhece o mundo inteiro. Ela entrou dentro do quarto de oração dela. Ela falou, pastor, nos últimos anos, eu descobri o melhor lugar do mundo. Esse aqui é o melhor lugar do mundo. Ela falou, hoje eu prefiro esse quarto do que Paris. Hoje eu prefiro esse lugar. A empregada dela não é crente. A empregada dela falou assim, o que tem nesse quarto? Ela fica o dia inteiro enfiada dentro desse quarto. Ela disse, lá tem a presença do Deus Todo-Poderoso. Lá é o lugar onde a nuvem desce. Moisés tinha uma tenda, irmãos, onde o Shekinah de Deus vinha, onde Deus vinha. Quando Paulo se converteu, ele ficou 11 anos no deserto. Moisés ficou 40 anos no deserto. Timóteo nasceu num lar cristão. Assumiu um cargo na igreja com 30 anos de idade. Eu estou estudando sobre a vida de Timóteo. Um jovem de oração. Serviu Lucas, serviu Paulo. Na velhice serviu João. Se tornou bispo da igreja em Éfeso. Com a morte de João, provavelmente se tornou apóstolo em Éfeso. Não é? Aí você estuda a vida desses homens. Homens que têm como marca a vida de oração.
Eu não sei aqui quem já leu, e se você não leu, vale a pena você dar uma lida na biografia de George Miller. Alguém aqui já leu a biografia de George Miller? Vale a pena você ler a história daquele homem. George Miller, ele sustentava um orfanato com 1000 crianças. George Miller nunca pediu uma oferta. George Miller nunca falou para ninguém das suas necessidades. No final da vida dele, ele disse assim para os seguidores dele: se você aprende a entrar no quarto e colocar os seus joelhos no chão, você não precisa contar para ninguém das suas necessidades. Você recebe essa palavra? Diga comigo: a vida de oração é uma questão de realidade espiritual e disciplina. Amém? Se você tem realidade espiritual, você tem disciplina. Se você tem disciplina, você vence a carne. Se você tem realidade espiritual, você tem disciplina. Se você tem disciplina, você não entrega-se aos prazeres da televisão, da internet, desse mundo. Você se entrega à oração. Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus? Quem recebe essa palavra, irmãos? Declaro que essa unção vai te pegar e vai pegar essa igreja inteira. E vai me pegar também, em nome de Jesus. E nós vamos alcançar uma medida maior da vida de oração. Amém? Mas não se esqueça, é uma questão de realidade espiritual e uma questão de disciplina. Crente carnal não ora, irmãos, e não adianta você tentar fazer ele orar. E crente carnal não tem disciplina espiritual. A palavra de Deus diz que Jesus ensinava como quem tem autoridade. A palavra autoridade lá no original, irmãos, é disciplina. Então ele ensinava as pessoas, as multidões, a palavra está no plural, ele ensinava as multidões como quem tem disciplina. Você só ensina aquilo que você vive, irmãos. Aquilo que você não vive, você traz uma filosofia. Está cheio de pessoas nas igrejas, irmãos, que pregam o que não vive. Está assim, ó. Gente que vem aqui prega, mas ele não vive aquilo. Mas quando você vive e prega, aí você ensinou com quem tem autoridade. E eu tenho autoridade para ensinar isso que eu estou ensinando para os irmãos. Porque eu sei o que é ser um crente carnal, porque eu já fui um crente carnal. Eu sei o que é ter realidade espiritual e ter disciplina no espírito. Amém? Você recebe? Fecha a sua Bíblia, coloca a sua mão na posição de receber. Fazer uma oração, mas passar para o pastor Stanley. Tem muita graça de Deus aqui essa noite, irmãos. Posso perceber no meu espírito, Deus está operando aqui esse momento. Amém? Ah, pastor, mas ninguém sapateou, ninguém orou em línguas. É, irmãos, mas Deus está fazendo. Porque Deus ministrou no seu espírito aqui essa noite. Eu posso perceber por mim que Deus o ministrou aqui essa noite. Amém? Pai, eu te louvo pela vida de cada irmão que está aqui essa noite. Senhor, eu te dou graças por eles. Eu te louvo, Senhor, porque eles estão dando respostas espirituais. Eles estão respondendo ao Espírito. Pai, eu ministro sobre eles agora uma graça. Deixe a sua mão na posição de receber. Eu ministro sobre eles agora uma graça para vencer eles mesmos. Uma graça para vencer a carne. Uma graça para vencer os argumentos da carne. Uma graça para vencer os argumentos da televisão. Uma graça para vencer os argumentos da internet. Uma graça para vencer os argumentos do dinheiro, de mamon. Uma graça, Pai, para vencer todos os argumentos, sofismas que se levanta contra a vida de oração. Pai, eu ministro sobre eles agora a graça do Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus que eles sejam agora, que eles recebam agora um poder sobrenatural para continuarem respondendo à vida de oração, para que eles possam continuar dando essa resposta, a resposta no Espírito, a resposta da palavra, a resposta da vida, em o nome de Jesus. Pai, obrigado porque eles já foram livres da lei do pecado e da morte. A outra lei sobre eles agora, a lei do Espírito da vida. Essa é a lei que está sobre eles. Eu declaro que essa lei vai governar cada um aqui em nome de Jesus. A lei do Espírito da vida. Recebe isso no seu espírito, no nome de Jesus. Diga, eu recebo. Pastor Stanley.
Glória a Deus. Amém, irmão?